para mais um vídeo, tá? Para a gente falar agora sobre resolução de situações-problema envolvendo os estudos de sistema linear. E o nosso problema aqui, um problema da Unis em São Paulo, coloca o seguinte: Augusto, Vinícius e Leonardo estudam no mesmo colégio e vão caminhando de suas casas ao colégio todos os dias. Somadas as distâncias percorridas pelos três colegas mensalmente, obtém-se 350 quilômetros. Sabe-se que Augusto percorre o dobro da distância percorrida por Vinícius e que Leonardo percorre 10 quilômetros a menos que os outros dois colegas juntos. Desse modo, Leonardo percorre mensalmente a mais que Augusto no trajeto casa-escola, uma distância em quilômetros igual a... Então vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal. A minha primeira dica para a resolução de situação-problema. Olhe a pergunta. A pergunta vai te indicar qual é o item que você precisa calcular, qual é a variável que você vai precisar gerar e vai precisar calcular. No caso, variável não incógnita, porque é o valor que eu vou conhecer, tá? A variável ela pode ter várias possibilidades, mas no caso da incógnita é um valor que eu desconheço e efetuando os cálculos corretamente eu consigo achar o valor. Então aqui ele pergunta o seguinte, ó. Tá aqui a pergunta. Então, Leonardo percorre mensalmente a mais que Augusto no trajeto casa-escola em quilômetros, uma distância igual a... Então, essa é a pergunta. Dessa pergunta aqui, tá? Opa. Então, vou anotar aqui. Pergunta. Eu quero saber L menos A. Essa é a pergunta do problema, tá? Aí eu tenho que falar o que é o L, o que é o A. Tá bom? Então vejam que aqui eu vou precisar calcular duas incógnitas, o L e o A. Vou dizer quais são as minhas incógnitas aqui. As minhas incógnitas são o L, distância percorrida do Leonardo. Esse é o meu L. O que é o meu A? Distância percorrida do Augusto. E aí eu tenho uma outra relação, porque tem alguns dados relativos ao Vinícius aqui, tá? Então, primeiro agora eu vou montar as equações e eu vou ver se eu vou precisar de mais alguma incógnita aqui. Então, deixa eu grifar isso daqui. Então, essa é a primeira parte. Se você fizer muito bem essa primeira parte, isso vai facilitando a sua vida, tá? Vamos agora para a segunda parte. Então, primeira parte, identificar a pergunta, designando as incógnitas. Segunda parte, tá? Vamos agora tentar montar as equações. E eu vou destacar aqui no texto quais são as partes que me levam às equações, que normalmente estão relacionadas a valores numéricos. Então, na primeira questão aqui, ó, somadas as distâncias percorridas pelos três, obtém-se 350 quilômetros. Ele falou da distância dos três. Quais são os três? O Leonardo, o Augusto e tem o Vinícius. Então, eu vou precisar da terceira incógnita. Então, eu vou colocar a terceira incógnita V aqui. E o V refere-se à distância percorrida pelo Vinícius. Tá certo? Agora vou voltar para montar as equações. Então, essa é a primeira equação. Então, o meu item 1 está falando o quê? Que se eu somar a distância percorrida pelo Leonardo com a distância do Augusto com a do Vinícius, tem que dar 350. Então, isso aqui vai me dar a seguinte equação. L mais A mais V igual a 350. Pronto, essa é a minha equação 1. Tudo bem? Eu devo ter pelo menos mais duas equações, porque aqui eu tenho três incógnitas. Para cada incógnita eu preciso de uma equação. Vamos lá a segunda então, ó.
Sabe-se que Augusto percorre o dobro da distância percorrida por Vinícius. Então, ó, aqui eu tenho a equação 2. Tá? Augusto percorre o dobro da distância percorrida por Vinícius. Legal? Então, vamos lá. Equação 2. E muita gente, às vezes, sofre para montar, pessoal, mas é a leitura. Se fizer a leitura correta, escrever na linguagem matemática, tá resolvido, tá? Eu sei que isso não é um negócio tão simples aí, tá? Mas faça com calma que você vai ver que devagar você vai assimilando bem e isso não vai ser tão complicado. Então, ó, Augusto. Qual a distância percorrida pelo Augusto? A. Então, o A, que é a distância do Augusto, tem que ser o dobro da do Vinícius. Então, A tem que ser igual a 2 vezes o V. Essa é a minha segunda equação. E eu devo ter uma terceira. Aí ele continua aqui, ó. E que Leonardo percorre 10 quilômetros a menos que os outros dois colegas juntos. Então, aqui está a terceira equação. Leonardo percorre 10 quilômetros a menos que os outros dois colegas juntos. Tá certo? Deixa eu até aqui fazer uma outra anotação. Ó. Essa daqui vai ficar meio ruim aqui, mas essa é a minha equação 1. Tem que anotar de amarelo, porque vai ficar aqui em cima. Também não vai ficar legal o amarelo. Então, vamos tentar o vermelho mesmo. Então, vamos lá. Essa é a minha equação 1. Essa daqui é a minha equação 2. E essa última aqui vai ser a minha equação 3. Você está fazendo prova, principalmente no vestibular, eu rabiscava, pessoal. Rabiscava tudo, tá certo? Porque, primeiro, a prova é minha, tá certo? E eu preciso da melhor anotação possível, até para não me perder. Então, eu realmente ficava fazendo rabisco até não poder mais, tá? Deixa eu anotar essa daqui aqui do lado. Então, essa daqui é a minha equação 2. Ixi, que ali eu passo para fora. Não vai ter jeito, vai ter que ficar aqui no meio mesmo. Vamos anotar aqui que dá para ver melhor o 2. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho tudo bem anotado, eu rabisquei tudo que eu precisava, tá certo? E já vou poder escrever aqui, ó, a minha equação 3. Então, na minha equação 3, o que que eu tenho? Leonardo, então o L, a distância do Leonardo, é 10 quilômetros a menos que os outros dois colegas. Então, o Leonardo é igual à soma dos outros dois colegas. Então, o Augusto mais o Vinícius. Mas ele não percorre essa distância, ele percorre 10 quilômetros a menos. Então, é a distância do Augusto com a dos Vinícius, menos 10. Tá certo? Pessoal, aqui está pronta a segunda parte. Então, primeira parte, verificar a pergunta. A partir da pergunta, eu tenho as incógnitas. Ou você pode falar que a pergunta é a primeira parte, as incógnitas são a segunda. Tanto faz. Depois, com base nas incógnitas determinadas e com os dados do texto, você vai identificar as equações. A partir daqui, pessoal, acabou o problema. Você vai cair agora na situação do desenvolvimento matemático. Se você sabe resolver um sistema, você vai conseguir fazer isso daqui. Então, interpretou corretamente, montou as equações, agora é a aplicação das propriedades matemáticas, tá? No nosso caso aqui, então, nós temos 3 incógnitas. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir essas incógnitas em uma outra equação. Normalmente, de que forma a gente faz isso? A gente pega 2 equações e deixa essas 2 equações com as mesmas letras. Então, ó, eu vou começar por aqui, tá certo? Eu vou colocar um ponto aqui onde eu vou começar, tá? Então, eu estou começando por aqui, legal? Por que que eu vou começar por aqui? Porque essa daqui vai ser a minha substituição 1, e a substituição 1 eu vou fazer aqui, ó. Por que isso, tá? Vou até conseguir indicar uma setinha aqui, ó. Porque eu vou poder trocar o A pelo 2V. O A nesse momento depende do V, o L depende do A e do V. Se eu fizer essa troca, o L vai depender só do V. E aí está resolvido o problema, eu substituo tudo na equação 1, tá certo? Então vamos lá, ó. Então aqui vai ficar L igual, no lugar do A, o 2V, tudo isso mais V, menos 10. Então o L é igual a 2V mais V, 3V, tudo isso, menos 10.
Esse daqui vai ser o meu item 2 de substituição. E aí, ó, aqui no lugar do A, eu vou colocar o item 1. No lugar do L, eu vou colocar o meu item 2. Só isso, tá certo? E aí, para fazer essa substituição do L aqui, ó, deixa eu até puxar essa seta para cima. Tem coisa que é mais difícil arrumar do que fazer de novo, né? Eu vou anotar aqui, ó, que eu vou ter uma substituição aqui de 2 valores. Então, vamos às substituições, tanto do item 1 quanto do item 2, aqui na equação 1. Então, no lugar do L, vai ficar o 3V menos 10. Tudo isso mais, no lugar do A, vai ficar o 2V aqui, que é a substituição 1. Tá vendo? Que se eu pegar o 1 e procurar aqui, eu sei que eu vou usar esse valor. E tudo isso mais V igual a 350. O que eu tenho nessa equação? Só a letra V. Se eu calcular o V, dá para calcular o A e dá para calcular o L. Prontinho. Problema praticamente resolvido. Vamos só desenvolver os cálculos, tomando cuidado para não cometer nenhum erro por falta de atenção, que aí a nossa vida vai ficar tranquila, sem problema algum. Então, tirando dos parênteses aqui, aqui não vai mudar nada, porque fora do parênteses eu tenho um mais aqui. Então, vai ficar 3V menos 10. Tudo isso mais 2V, mais V igual a 350. Letra de um lado, 3V mais 2V mais V igual a 350 mais 10. 3V mais 2V mais V, 6V, que é igual 350 com 10, 360. Aí vamos lá. O V é igual a 360 dividido por 6. Peguei então aqui o 6 que estava multiplicando e passei dividindo. Deixa eu só subir a folha aqui que está ficando apertada. E aí, o V é igual a 360 dividido por 6, 60. Prontinho. Calculei o valor do V. Veja que eu nem estou me preocupando agora o que é o V. Quero calcular o valor das incógnitas aqui. Só estou pensando na matemática, tá? Esse daqui vai ser o meu item 3 de substituição. O item 3 vai aqui no lugar do V da equação 2. Então, vai ficar A igual 2 vezes 60. O A é igual a 120. Então, já calculei o V, já calculei o A, mas eu quero L menos A. Então, preciso do L também. Vamos calcular o L. Para calcular o L, eu preciso do V. Então, vou fazer a substituição. Essa substituição foi usando o item 3. Aqui a mesma coisa. Então, vou fazer a substituição aqui, usando também o item 3. Tá? Então, o meu L é igual 3 vezes o V, que vale 60. Tudo isso menos 10. O L é igual a 3 vezes 60, 180, menos 10. Então, o L é igual a 170. Tá certo? Prontinho, pessoal. Calculadas todas as letras, eu posso ir para a pergunta do problema, tá? A pergunta eu já vou resolver aqui, ó. É o L menos A, não é? Então, vamos lá. No lugar do L, 170. Se quiser indicar aqui, ó, vou colocar item 4 aqui. Então, eu vou usar agora o item 4 e vou usar o A, que é esse valor aqui, que eu vou chamar de item 5. E vou usar o item 5. Então, no lugar do L, o 170. No lugar do A, o 120. O meu resultado, 50. Não preciso me preocupar com unidade, porque é um exercício de alternativas. Essa daqui é a resposta que indica que o que nós temos é a letra C. Pronto, pessoal, tá resolvida a situação, problema aí, com todos os comentários necessários, tá? Para toda situação, problema, a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Primeira parte. Vamos até fazer uma anotação aqui.
Depois eu mando lá para vocês. Vou puxar mais uma página. Então, resolução de situação, problema. Para todos é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas esse aqui é mais específico para sistema linear. No caso aqui, vale para qualquer sistema. Então, primeira parte. Identificar a pergunta. Então, você vai identificar e destacar. Com base na pergunta, você tem condições de determinar as incógnitas. E aí, vai pensando aí, qual é a próxima parte agora? Então, determinei as incógnitas, eu vou para a terceira parte, tá? Eu vou ter que identificar no texto as informações para montar as equações. Então, a terceira parte refere-se à montagem das equações. Na quarta parte, você vai resolver o sistema. E a quinta e última parte, você vai responder, aí você volta lá na primeira parte, onde você vai responder a pergunta. Prontinho, pessoal. Espero com isso tê-los ajudado.